Existiu, pessoal, um cara chamado Linus Pauling, que criou um diagrama para a gente ser capaz de distribuir os elétrons por seus níveis de energia. E esse diagrama, ele é composto dessa maneira aqui. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7P, 6S, 7S, 7P. Subnível S, ele vai no máximo 2 elétrons. O P, 6 elétrons. O D são 10 elétrons. E o F, 14. E a ordem crescente de energia é essa daqui, ó. Olha só, antes de uma distribuição ir no 3D, ela vai passar no 4S primeiro. E depois ela volta aqui. E assim, ó, novamente. Antes dela ir no 4D, ela vai passar no 5S primeiro. Opa, errei. 4D, 4P, 5S. Aqui novamente. Antes de ir no 4F, ele vai vir no S. Assim, fazendo a distribuição dos elétrons. Como que acontece? A ordem crescente é essa daqui. Por essa linhazinha aqui. Quando for para distribuir, vocês podem usar essa, ou pode usar o diagrama. Pode usar essa linha aqui, ou pode usar essa. Da forma que vocês acharem mais fácil. Lembrando que tem que seguir essa ordem de energia. O que representa cada número desse? Por exemplo, 3S2. O que quer dizer? O 3 representa o nível energético, ou seja, a camada eletrônica. 3 vai representar a camada M. O S representa o subnível energético. Pode ser S, P, D ou F. E o 2 representa o número de elétrons que cabe neste subnível energético. Vamos identificar alguns átomos? Aqui nós temos o boro. O boro, ele tem 5 prótons. O núcleo de um átomo de boro vai ter, então, 5 prótons. O berílio, ele tem 4 prótons. O núcleo do berílio vai ter 4 prótons. Aqui, o próton está de vermelho. Nêutron está de amarelo. E os elétrons de verde. Lembre que o número de prótons é igual ao número de elétrons quando este elemento está neutro. Hélio, número de prótons, 2. Então, ele tem aqui, ó, 2 prótons. Os diferentes tipos de átomos são identificados pela sua quantidade de prótons. Essa quantidade de prótons recebe o nome de número atômico e é representado pela letra Z. Ao conjunto de átomos com o mesmo número atômico, damos o nome de elemento químico, Z igual a P. Número de massa é a soma do número de prótons, P, e o número atômico, Z. Aliás, é a soma do número de prótons, P, ou o número atômico, Z, lembrando que Z é igual a P, e o número de nêutrons. Então, a massa de um átomo, ela vai ser a soma do número de prótons e de nêutrons. Por quê? Porque os prótons e os nêutrons estão dentro do núcleo.
Na eletrosfera, tem os elétrons. Os elétrons têm massa muito desprezível. Então, aqui nós temos as duas fórmulas, A igual a P mais N ou A igual a Z mais N. No nosso exemplo aqui, então, nós temos número de prótons igual a 4 e número de nêutrons igual a 5. Então, a massa desse átomo vai ser igual a 9. 4 mais 5, 9. A massa atômica está praticamente toda concentrada no núcleo, visto que a massa do elétron é desprezível. Ele tem tão pouquinha massa que a gente nem considera ele. Como que a gente representa um elemento químico? Ele vai ser representado dessas duas maneiras. Com a massa aqui no canto superior esquerdo e o seu número atômico no inferior esquerdo. Ou o número atômico aqui embaixo e a massa aqui em cima do canto direito. Ou de acordo com a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, devemos indicar o número atômico, Z, e o número de massa, A, junto ao símbolo de um elemento químico, ao representá-lo. Exemplo, nós temos aqui o carbono. O que é isso? O que esse 12 representa? 12 representa a massa. E o 6 representa o número atômico, ou número de prótons. Ferro. Esse símbolo corresponde ao ferro. Ferro, 56 é o número de massa e 26 é o número de prótons. Cloro, 35 é a massa e 17 é o número de prótons, ou chamado número atômico. Como que a gente faz para encontrar o número de nêutrons aqui? Nós pegamos a massa, nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. Pegamos o de cima e diminuímos pelo de baixo, para encontrar o número de nêutrons. Deixa eu apagar isso daqui. A gente conseguir ler. Nós temos aqui, então, novamente o que eu falei. O nome do elemento, carbono, número de massa, A, número atômico, Z. Então, nós temos aqui 12, 6, número de prótons é igual ao número atômico, o número de prótons é igual ao número atômico, então repete o 6. O número de elétrons, se esse elemento estiver neutro, também é 6. E o número de nêutrons, como que é? Lembra da formulazinha? N é igual a menos Z. Então, a gente pega o de cima menos o de baixo para preencher essa última linha aqui. Ferro, 56 é o número de massa. Número atômico, 26. Número de prótons, 26. Número de elétrons, 26. Número de nêutrons, pegamos o de cima menos o de baixo, é 30. Cloro. Cloro, 35, o número de massa, 17, o número atômico, 17, o número de prótons, 17, o número de elétrons e 18 é o número de nêutrons. 35 menos 17 é o número de nêutrons, que dá 18.